René Descartes foi, você sabe que foi o filósofo e matemático que estruturou o sistema cartesiano, não é? Aqueles eixos de abscissa e ordenada, né? As ordenadas e as abscissas. Daí surge toda a parte da geometria analítica. Tudo funciona em função de geometria analítica, não é? Do ponto de vista de engenharia, de tecnologia, tudo, não é? E o Descartes foi quem fundou essas coisas. E depois ele escreve um livro, estuda uma obra que chama L'Âme et le Corps, a alma e o corpo, em que ele diz que a alma está ligada ao corpo pela glândula pineal. E ele abre essa discussão. Então, né? Tá aí dado um pouquinho assim, um breve histórico aí da pineal, que muita gente não aceita como sendo de raríssima importância, é o chamado terceiro olho, né? Temos que pensar mais a respeito disso, né? Pra gente não ficar tão aclimatado assim nesse corpo físico como sendo começo, meio e fim. E não é, né? É só um veículo. Você não é o carro que você tem. Ou é? Não, né? O carro é um veículo. Você conduz o carro. Abastece o carro. Cuida do carro. Mas você não é o carro. É o nosso caso com o corpicho aqui, né? Nós somos as donas, os donos do carro. Nós somos as donas, os donos do corpo. E não somos o corpo. Nós somos seres espirituais eternos, mas a gente, como nós estamos, comecei a pensar, eu comecei a idealizar mais ou menos isso. É porque eu não sei, então eu só suponho. Não conheço também ninguém que saiba. Que como tudo está do avesso, a gente está do lado esquerdo, do lado do avesso, do lado o contrário da vida. O mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Isso aqui é sonho, é Maia. Claro que não é Dr. Maia, né? É Maia só. O Dr. Sérgio Felipe de Oliveira é médico, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP, mestre em Ciências pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com área na concentração em anatomia, neuroanatomia e ultraestrutura cerebral. É pesquisador da área de medicina integrativa. Eu vi uma palestra dele onde ele mostra a pineal por dentro. Meu Deus do céu, espetacular, né? Onde aparece inclusive essa pedrinha, né? Esse cristalzinho, os cristalzinhos de amatita que nós produzimos naturalmente no nosso corpo, né? É por isso que a gente pode dizer, não, eu tenho uma bola de cristal na cabeça, né? Como a gente está completamente prisioneira dessa terceira dimensão, então, quando a gente fala nisso, parece que está falando uma coisa meio grega, assim, meio diferente. Só que não, é só para mostrar que a gente tem uma outra vivência, uma outra possibilidade, né, de conviver. A pineal forma cristais de apatita e uma criança pode ter estes cristais em grande quantidade, enquanto um adulto pode ser praticamente zerado, quase não existir. Mediante pesquisas, já se sabe quando um adulto tem muitos desses cristais nessa glândula, porque esses cristalzinhos são vistos nas tomografias, ele tem mais facilidade de sequestrar campos eletromagnéticos, tem mais facilidade de incorporar ao seu campo as informações do mundo mental do outro. Por isso que muita gente, quando vê, está no meio de uma confusão, de um bate-boca. É que está deixando totalmente sem controle. E a gente, como não sabe, não conhece, não tem controle nenhum. As pessoas mais sensíveis acabam brigando N vezes mais do que as pessoas que aparentemente não são menos sensíveis. Mas tem tudo a ver com as amatitas, com os cristais mesmo. Cristal está ali, a bolinha de cristal, né?
dentro, no meio do teu cérebro. Fantástico, né? Pensando que a gente não é só essa matéria pegajosa que a gente tem por aqui, né? Nós temos agora 9h54. Então, vão abrir o comércio, né? Lá em Santa Catarina já estão abrindo direto. As escolas militares parece que começam na segunda-feira. E eu não mandaria meu filho para a escola, sinceramente. Só ano que vem, eu acho. Não mandaria. E se morre? Como é que tu fica? Não, porque o mito disse, porque o Bolsonaro falou, porque ele tinha que ter tomado qualquer coisa que tu disser depois que teu filho está morto, não tem mais assunto. Justificativa, pessoas culpadas, não tem mais, ele está morto. Mas eles vão abrir na semana que vem. Dizem, né? Eu não mandaria mesmo. Mas porque vai quebrar a economia. Eu quero um filho pobre, mas vivo. De nada me serve um filho no carrão sendo levado para fazer, sabe, virar cinzas. Não gosto nem de pensar nisso, né? Nem de pensar nisso, tia, não dá. Não dá mesmo. Vamos lá. Gente, gosto desse canal, diz a Maria Helena. Vamos ver aqui a Maria Helena trazendo o canal Universal. Sim, tem muita coisa bonita para a gente ver. Nós não precisamos ficar só nessa orgia de desejos materialistas, porque o que a gente está vendo agora é tipo assim um surto, né? O sistema está errando, total. O sistema está em decadência. A gente está no meio de uma ruptura sistêmica que vai passar pela economia. O que nós vamos fazer com isso? Essa é a grande questão que nós vamos enfrentar nesse dia a dia. A maior lição de Buda e Jesus, segundo Pedro Calabres. Olha aqui, ó, uma boa. Maria Helena que está me mandando isso, né? Por que torcemos por este vilão? O Papaléguas. O Papaléguas. O William Coyote persegue o Papaléguas, mas tem de lidar com um oponente muito maior. Eu gosto muito dessas histórias aqui. Houve uma época em que quase todo desenho animado era sobre um bicho tentando pegar outro. O Donald vivia atrás do Tico e do Teco. Geralmente, ele se dava mal. O Tom vivia atrás do Jerry. Geralmente, ele se dava mal. O Coiote vivia atrás do Papaléguas. E ele sempre se dava mal. Tem alguma coisa que torna Papaléguas diferente de todos os outros desenhos de perseguição e fuga. Se a gente conseguir entender o que torna esse desenho tão especial, aí a gente vai descobrir alguma coisa sobre a vida, o universo e tudo mais. Vem comigo! O Coiote pinta um túnel na parede. Aí o Papaléguas chega e atravessa a pintura. O Coiote acha que pode fazer o mesmo. Só que não. Essa cena mostra que, para o coitado do Coiote, as regras são outras. É como se todo o universo conspirasse contra ele. E é por não se conformar com o fato de que as regras mudem o tempo todo só para prejudicá-lo, que o Coiote acaba repetindo os mesmos erros. Aí ele acaba parecendo meio burro, coisa que ele não é. Ao contrário do Papaléguas, ele sabe usar a tecnologia. Só que assim como tudo nesse mundo, a tecnologia também faz de tudo para prejudicar o Coiote.
Não importa o que o coiote faça, não importa que tipo de equipamento ele use, ele nunca vai se dar bem, porque tudo conspira contra ele. Até as leis da física podem mudar só para o coiote se dar mal no final. A vida do Papaléguas é muito fácil. Na maioria das vezes, esse bicho aqui nem precisa fazer nada. O universo sempre vai se encarregar de prejudicar o coiote. A gente já volta a falar do desenho, depois de falar de você um pouquinho. Esse aqui é o seu planeta. Ele orbita uma das 250 bilhões de estrelas que existem nessa galáxia. Essa galáxia é uma das 100 bilhões de galáxias que existem só na parte do universo que a gente consegue observar. Eu não sei se ficou claro, mas você é pequeno. Desculpa, você é. A pergunta aqui é: qual é a relação que você, tão pequenininho, tem com esse universo tão gigantesco? Talvez o universo não esteja nem aí para você. E se o universo nem te nota, então tá tudo bem, porque pelo menos ele é imparcial. Ele não faz nada, nem para te ajudar e nem para te ferrar. Existe uma outra hipótese. O universo sabe que você tá aí, o universo gosta de você e faz de tudo para facilitar a sua vida. Eu adoraria acreditar nessa hipótese, mas eu não consigo. Até porque, se essa hipótese fosse verdadeira, nada de mal nunca teria acontecido comigo e eu não teria pisado no cocô de cachorro hoje de manhã. A terceira hipótese é de que o universo reconheça a sua existência, mas faça de tudo, o tempo todo, para te prejudicar. Agora, considerando essas três hipóteses, volta a pensar no coiote. Ele está aqui, ó. O universo conspira contra ele. As leis da física mudam só para que ele se machuque. O Papaléguas está aqui. Tudo o que acontece, acontece para que ele se dê bem no final. E você, hein? Qual das três hipóteses é a sua? Esse é o jogo do Papaléguas para Super Nintendo. Ele foi lançado em 1993 e eu passei bastante tempo com ele. Tem gente que acha ruim. Eu acho que é um jogo de plataforma bem razoável. Na maior parte do tempo, você está lidando com buracos sem fundo e com inimigos genéricos. Mas aí, no fim de cada fase, você enfrenta o coiote. Enfrentar o coiote é o grande problema desse jogo para mim. Porque quando eu penso na maneira como o universo ajuda o Papaléguas e prejudica o coiote, a minha tendência é de buscar identificação com o coiote. Olha bem para as três hipóteses. A primeira é a mais provável, porque eu sou pequeno demais para ser notado pelo universo. A terceira pode até ser improvável, mas ela pareceu ser verdade hoje de manhã, quando eu pisei naquele cocô de cachorro. E deve ser assim com você também. Em algum momento, essa terceira hipótese já deve ter parecido correta para você. Agora, a segunda hipótese, essa é um exercício de fé e otimismo. Algumas pessoas conseguem acreditar nela e são felizes assim, mas deve ser difícil ter toda essa fé. Eu não consigo. Se o universo conspirasse a meu favor, eu não tinha pisado naquele cocô de cachorro. Eu não superei isso ainda. Todo mundo que já teve um dia de azar se identifica com o coiote. O Papaléguas é tipo um desses playboys que ganharam tudo de graça na vida. O Papaléguas é Nutella, o coiote é raiz. Eu só queria que desse para jogar esse jogo com o coiote. Tenta comparar o Papaléguas com os outros desenhos que são mais ou menos do mesmo gênero. Para escapar do Tom, o Jerry tem que ser esperto e ágil. Para escapar do Donald, o Tico e o Teco contam apenas com as próprias capacidades. Mas o Papaléguas não. O Papaléguas só tem que correr para lá e para cá, enquanto o universo conspira contra o coiote. Quando o Jerry enfrenta o Tom, essa é uma luta justa. Quando o Tico e o Teco enfrentam o Donald, aqui também tem alguma justiça. Mas para esse pobre desse coiote é bem diferente. Ele não tem nenhuma chance, porque o inimigo dele não é esse pássaro. O inimigo dele é um universo inteiro. Há muita injustiça contra esse coitado. A injustiça começa quando as leis da física mudam só para ele se estrepar. E a injustiça continua quando a gente chama o coiote
de vilão. Esse cara não é um vilão, ele só quer jantar, coitado.